Olá, hoje vamos falar sobre química e explorar o mapa do universo. Então é hora de aprender. Você sabia que a tabela periódica é tipo um mapa do universo químico? Ela mostra onde vivem os átomos, o que eles fazem e como se comportam, mas calma, não precisa ser alquimista para entender isso aqui. Hoje a gente vai decifrar esse mapa juntos. No vídeo de hoje iremos compreender a estrutura e organização da tabela periódica. Aprender a ler e interpretar as informações de um elemento químico. Identificar grupos e períodos da tabela periódica e suas características. Reconhecer a importância da tabela periódica na ciência e no cotidiano. História da tabela periódica. A tabela periódica é uma organização dos elementos químicos, ordenados de acordo com o número atômico, quantidade de prótons e com propriedades semelhantes. Dmitri Mendeleev organizou a primeira versão da tabela periódica em 1869 e ela continha 63 elementos químicos conhecidos até aquela época, tendo elementos agrupados em períodos e grupos de acordo com a massa atômica e propriedades semelhantes. Mas, e antes disso? Como os cientistas sabiam sobre os elementos? Antes da tabela periódica, os cientistas começaram a perceber padrões de semelhança nas propriedades físicas e químicas entre certos elementos. Reação com água. Alguns elementos reagem de forma parecida com a água, especialmente os metais alcalinos. Esses elementos têm propriedades físicas e químicas muito parecidas, o que chamou a atenção dos primeiros químicos. Reação com óxidos e halogenetos. Elementos de um mesmo grupo tendem a formar compostos semelhantes com oxigênio e halogênios. Propriedades metálicas. Metais tendem a apresentar características comuns como condutividade térmica e elétrica, brilho metálico, maleabilidade e ductilidade, tendência a perder elétrons, formar cátions. Essas semelhanças entre elementos foram fundamentais para os primeiros modelos de classificação, como as tríadas de Dobereiner e, claro, a tabela periódica de Mendeleev, que organizou os elementos com base nessas propriedades. A lei das tríades foi uma das primeiras tentativas de organizar os elementos químicos com base em suas propriedades. Ela foi proposta pelo químico Johann Wolfgang Dobereiner em 1829. Dobereiner observou que certos elementos podiam ser agrupados em trios, nos quais os elementos tinham propriedades químicas semelhantes. A massa atômica do elemento do meio era aproximadamente a média aritmética das massas dos dois extremos. Um exemplo de tríade que podemos mostrar é a tríade do lítio, tendo lítio com massa próxima a 7, sódio com massa próxima a 23 e potássio tendo massa próxima a 39. Pegamos a massa do lítio e somamos com a massa do potássio, então dividimos por 2, assim tendo 23, que é a massa aproximada de sódio. O sódio tem massa média entre lítio e potássio e todos reagem com água de forma semelhante. A lei das tríades foi um passo importante rumo à criação da tabela periódica, pois mostrou que existia um padrão entre os elementos químicos. Porém, ela tinha limitações, pois nem todos os elementos podiam ser organizados em tríades. Alexandre-Émile Beguier, de Champ-Courtois, um geólogo francês que, em 1862, propôs o parafuso telúrico, também chamado de hélice telúrica, foi uma representação helicoidal dos elementos químicos organizados em ordem crescente de massa atômica. Champ-Courtois imaginou uma linha em espiral ao redor de um cilindro, onde os elementos eram dispostos em intervalos regulares. A cada volta completa da hélice, os elementos que ficavam na mesma vertical apresentavam propriedades. Ele chamou seu modelo de parafuso telúrico, porque o elemento telúrio estava no centro da hélice em sua versão, e também porque a palavra telúrico vem de telos, que em latim significa terra, refletindo seu interesse como geólogo. Semelhantes. Vale ressaltar que o parafuso telúrico foi a primeira tentativa de representação tridimensional dos elementos químicos. Sua ideia não foi muito reconhecida na época, porque ele publicou em uma revista geológica e usou linguagem técnica difícil para os químicos. Ele usava pesos atômicos imprecisos, alguns estavam errados na época. O modelo não deixava claro o padrão de repetição como a tabela de Mendeleev faria depois. Mesmo com essas limitações, o parafuso telúrico de Champ-Courtois foi uma das primeiras evidências de que havia uma ordem natural e periódica entre os elementos químicos, um passo essencial na jornada rumo à tabela periódica. John Alexander Reina Newlands era um químico inglês que, em 1864, propôs uma organização dos elementos químicos com base em suas massas atômicas crescentes.
Ele notou um padrão curioso que ficou conhecido como leis das oitavas, como quando os elementos químicos são organizados em ordem crescente de massa atômica, a cada 8 elementos, o oitavo apresenta propriedades semelhantes ao primeiro, assim como as notas musicais que se repetem em uma oitava. Daí o nome, Lei das Oitavas. Uma analogia com as notas musicais Dó, Ré, Mi, que se repetem após 7 sons. Falando sobre a importância da Lei das Oitavas. Foi a primeira tentativa de mostrar uma periodicidade clara nas propriedades dos elementos. Inspirou outros cientistas a pensarem em repetições e padrões cíclicos. Era simples, didática, mesmo sendo criticada na época. Suas limitações, só funcionava bem com os primeiros 20 elementos. À medida que os elementos mais pesados eram descobertos, a regularidade da oitava se rompia. Newlands foi ridicularizado por alguns colegas por usar uma analogia musical, mas depois foi reconhecido por sua contribuição. Uma curiosidade é que Newlands foi o primeiro a usar a palavra periódico para descrever essa repetição de propriedades, algo que Mendeleev aproveitaria com muito mais sucesso em 1969. O grande diferencial da tabela de Mendeleev não foi apenas organizá-la com base nas propriedades químicas e massas atômicas dos elementos, mas também prever a existência de elementos ainda não descobertos, deixando espaços vazios para eles. Ele chegou a prever com bastante precisão propriedades de elementos como o gálio, o germânio e o escândio, que foram descobertos posteriormente e confirmaram suas previsões. Em 1913, Henry Moseley descobriu o número atômico, quantidade de prótons no núcleo, através de experimentos com raio-x, assim propondo reorganizar a tabela com base no número atômico crescente, e não mais na massa atômica. Isso corrigiu inversões como cobalto e níquel, telúrio e iodo. A partir de Moseley, a tabela periódica ganhou sua forma moderna e lógica. Até 1940, 92 elementos naturais. Todos os elementos de 1, hidrogênio, a 92, urânio, foram identificados como ocorrendo naturalmente. A ciência passou a usar reações nucleares para criar elementos sintéticos, além do urânio, chamados transurânicos. Pós 1940, era dos elementos sintéticos. Elementos como o netúnio e o plutônio foram produzidos em laboratório. A tabela cresceu com o avanço da química nuclear, chegando aos 118 elementos confirmados atualmente. Último, o ganesônio. Os elementos passaram a ser organizados também conforme sua configuração eletrônica, originando a versão longa da tabela periódica. Como ler os elementos? Utilizando o oxigênio como exemplo. O número atômico, que é representado pela letra Z maiúscula, é igual à quantidade de prótons no núcleo de um átomo. Logo, o oxigênio tem 8 prótons. Símbolo químico é dado por causa do nome em latim. Massa atômica igual à média ponderada dos isótopos. A média ponderada dos isótopos, grupos e períodos. Existem 18 grupos na tabela moderna. Elementos de um mesmo grupo têm propriedades químicas parecidas e o mesmo número de elétrons na última camada, camada de valência. São 7 períodos ao todo. Os períodos indicam a quantidade de camadas de elétrons ou níveis de energia que um átomo possui. O que isso importa? Saber o grupo e o período ajuda a prever reações químicas, entender o comportamento dos elementos, saber a configuração eletrônica dos átomos, classificação dos elementos. Os elementos da tabela periódica são classificados de várias formas dependendo do critério usado. Aqui vão as principais classificações que você precisa saber. Por tipo de elemento, por famílias químicas, por estado físico, por tipo de elemento, metais. Estão à esquerda e no centro da tabela, bons condutores de calor e eletricidade, brilhosos, maleáveis e geralmente sólidos, exceto o mercúrio, que é líquido. Tendem a perder elétrons e formar íons positivos, cátions, não metais. Estão à direita da tabela, com exceção do hidrogênio. Maus condutores, muitos são gases ou sólidos quebradiços. Tendem a ganhar elétrons e formar íons negativos, ânions. Ficam na escadinha entre metais e não metais. Exemplo, boro, silício, arsênio. Boro, silício, arsênio. Tem propriedades intermediárias entre metais e não metais. Por famílias químicas, cada grupo tem elementos com propriedades químicas semelhantes. Grupo 1, metais alcalinos, muito reativos como o sódio. Grupo 2, metais alcalino terrosos.
Grupos 3 a 12, metais de transição, bons condutores, formam ligas. Grupo 17, halogênios, muito reativos, formam sais. Grupo 18, gases nobres, estáveis, camada de valência completa, por estado físico, em condições ambientes. Sólidos, maioria dos elementos. Líquidos, só bromo e mercúrio. Gasosos, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres. Por comportamento químico. Elementos representativos, grupos 1, 2 e 3 a 18, mostram bem as tendências periódicas. Elementos de transição, grupos 3 a 12, metais com várias valências. Elementos de transição interna, lantanídeos e actinídeos. Aquelas duas linhas debaixo da tabela. Agora vai um resumão sobre a tabela periódica. Número atômico é o número de prótons no núcleo de um átomo. Ele define o elemento químico. Períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. Indicam o número de camadas de elétrons no átomo. Grupo são as colunas verticais da tabela. Elementos do mesmo grupo têm propriedades químicas semelhantes e o mesmo número de elétrons na camada de valência. Massa atômica é a média ponderada das massas dos isótopos de um elemento. Aproximadamente é a soma dos prótons mais nêutrons. Se gostou e quer mais vídeos como esse,